Bom dia a todos. Hare Krishna. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Muito obrigado pela recepção de ontem, pela percepção. Então vamos para o Bhagavatam. Então, bom dia novamente a todos. Vamos dar continuidade ao estudo aqui do Srimad Bhagavatam. Os devotos aqui em Vrajadama estão hoje iniciando o capítulo 2 do canto 9, intitulado o capítulo As Dinastias dos Filhos de Manu. Então, como de costume, nós vamos ler hoje o resumo desse capítulo e também os versos desse capítulo, que é um capítulo médio, né? Ele tem 36 versos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Este segundo capítulo descreve as dinastias dos filhos de Manu, encabeçados por Karusha. Depois que Sudyumna aceitou a ordem de Vanaprastha e partiu para a floresta, Vaivasvata Manu, desejando filhos, adorou a suprema personalidade de Deus e, consequentemente, gerou 10 filhos, tais como Maharaja Ikshvaku, todos os quais eram como seu pai. Um desses filhos, Prishadra, portando uma espada em sua mão, estava ocupado no dever de proteger as vacas à noite. Seguindo a ordem de seu mestre espiritual, ele assumia esta postura noite adentro. Certa vez, na escuridão da noite, um tigre abocanhou uma vaca e levou-a do estábulo, e quando soube disto, Prishadra empunhou uma espada e saiu procurando o tigre. Infelizmente, quando por fim aproximou-se do tigre, não pôde distinguir entre a vaca e o tigre na escuridão, e assim ele matou a vaca. Devido a isto, seu mestre espiritual amaldiçoou a nascer em família Shudra. Mas Prishadra praticou yoga mística e em Bhakti Yoga adorou a suprema personalidade de Deus. Então, ele entrou voluntariamente num abrasador incêndio florestal, deixando assim o seu corpo material e voltando ao lar, voltando ao Supremo. Desde a sua infância, Kavi, o filho caçula de Manu, era um grande devoto da suprema personalidade de Deus. Através do filho de Manu, chamado Karusha, surgiu uma seita de kshatriyas, conhecidas como Karushas. Manu também teve um filho conhecido como Drista, de quem foi produzida outra seita de kshatriyas, que, embora tivessem nascido de alguém que tinha as qualidades de kshatriya, tornaram-se brahmanas. De Nriga, outro filho de Manu, descendem os filhos e netos, conhecidos como Sumati, Bhutajyoti e Vasu. De Vasu, nessa sequência, veio Pratika e deste Oghavan. Descendendo sequencialmente da dinastia seminal de Narishyanta, outro filho de Manu, estavam Chitrasena, Riksha, Midvam, Purna, Indrasena, Vitihotra, Satyashrava, Urushrava, Devadatta e Agniveshya. Do kshatriya conhecido como Agniveshya, proveio a célebre dinastia Brahmana, conhecida como Agniveshyayana. Da dinastia seminal de Dista, outro filho de Manu, veio Nabhaga, e dele vieram sucessivamente Bhalandana, Vatsapriti, Pramshu, Pramati, Khanitra, Chakshusha, Vivimshati, Rambha, Khaninetra, Karandhama, Avikshit, Maruta, Dhamma, Rajwa, Vardhana, Sudriti, Nara, Kevala, Dundhumam, Vegavam, Buddha e Trinabindu. Dessa maneira, muitos filhos e netos nasceram nesta dinastia. De Trinabindu surgiu uma filha chamada Lavila, ou Lavila, de quem nasceu Kuvera. Trinabindu também teve 3 filhos, chamados Vishala. Olha só, Vishala apareceu aqui. Vishala, Shunyabandhu e Dhumraketu. O filho de Vishala
foi Hemachandra, cujo filho foi Drumraksha, e o filho deste foi Samyama. Os filhos de Samyama foram Devaja e Krishashwa. O filho de Krishashwa, Somadatta, realizou um sacrifício a Ashvamedha e, adorando a suprema personalidade de Deus Vishnu, ele alcançou a suma perfeição e voltou ao lar, voltou ao Supremo. Bom, assim termina o resumo do capítulo. Então vamos ler os versos. Verso número 1. Shukadeva Goswami disse: em seguida, quando Sudyumna tomou essa decisão de ir para a floresta e aceitar a ordem de Vanaprastha, Vaivasvata Manu, Shradadeva, desejando obter mais filho, realizou por 100 anos rigorosas austeridades às margens do Jamuna. Então, impelido pelo desejo de ter filhos, o humano conhecido como Shradadeva adorou o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, o Senhor dos semideuses. Daí ele obteve 10 filhos, que eram exatamente como ele mesmo. Entre todos eles, Ikshvaku era o mais velho. Entre esses filhos, Prishadha, seguindo a ordem de seu mestre espiritual, ocupou-se em proteger as vacas. Ele permanecia a noite inteira com a espada para proteger as vacas. Certa vez à noite, enquanto chovia, um tigre entrou na área do estábulo. Ao verem o tigre, todas as vacas que estavam deitadas levantaram-se com medo e espalharam-se por várias partes do terreno. Quando o fortíssimo tigre abocanhou uma vaca, a vaca mugiu em aflição e medo. E Prishadra, ouvindo o berro, imediatamente seguiu na direção do barulho. Ele pegou de sua espada, porém, como as estrelas estavam cobertas pelas nuvens, ele confundiu a vaca com o tigre e, por engano, degolou a vaca com muita força. Porque a orelha do tigre fora cortada pela lâmina da espada, o tigre ficou com muito medo e fugiu daquele lugar, enquanto sangrava pela estrada. De manhã, quando Prishadra, que possuía toda a capacidade de subjugar o inimigo, viu que havia matado a vaca, embora à noite tivesse pensado que matar o tigre, ele ficou muito infeliz. Embora Prishadra tivesse cometido o pecado desintencionalmente, Vasista, o sacerdote de sua família, amaldiçoou-o, dizendo: em tua próxima vida não conseguirás tornar-se kshatriya, senão que nascerás como Shudra, por teres matado uma vaca. Ao receber essa maldição, rogada por seu mestre espiritual, o herói Prishadra aceitou-a de mãos postas. Então, tendo controlado os seus sentidos, ele assumiu o voto de Brahmacharya, que é aprovado por todos os grandes sábios. Em seguida, Prishadra eximiu-se de todas as responsabilidades, tornou-se de mente pacífica e desenvolveu o controle sobre todos os seus sentidos. Não estando afetado por condições materiais, satisfazendo-se com o que quer que o Senhor lhe fornecia para manter-se vivo, e relutando em aceitar o gozo material, o filho caçula de Manu, cujo nome era Kavi, abandonou o reino antes de alcançar. Veio um filho conhecido como Agnivesha, que era o próprio Deus do fogo. Agni, este filho, um célebre santo, era famoso como Karma e Jatukarnya.
Ó rei, Jagasura proveio uma dinastia bramínica conhecida como Agnivaishyayana. Agora que descrevi os descendentes de Narishyanta, preste atenção enquanto descrevo os descendentes de Dista. Por favor, ouve-me. Dista teve um filho chamado Nabhaga. Este Nabhaga, que era diferente de Nabhaga, descrito mais tarde, adotou o dever ocupacional de Vaishya. O filho de Nabhaga foi conhecido como Bhalandana. O filho de Bhalandana foi Vatsapriti e o filho deste foi Pramshu. O filho de Pramshu foi Pramati. O filho de Pramati foi Kanitra. E o filho de Kanitra foi Chakshusha. E o filho deste foi Vivimshati. O filho de Vivimshati foi Rambha, cujo filho foi o grande e religioso rei Kaninetra. Ó rei, o filho de Kaninetra foi o rei Karandhama. De Karandhama surgiu um filho chamado Avikshit, e de Avikshit um filho chamado Maruta, que foi imperador. O grande místico Samvarta, o filho de Angira, ocupou Maruta na realização de um sacrifício de águia. A parafernália sacrificatória do rei Maruta era extremamente bela, pois tudo era feito de ouro. Na verdade, nenhum outro sacrifício podia comparar-se ao seu. Naquele sacrifício, o rei Indra embriagou-se ingerindo uma grande quantidade de soma rasa. Os brahmanas receberam fartas contribuições e, portanto, ficaram satisfeitos. Por ocasião daquele sacrifício, os vários semideuses que controlavam os ventos ofereceram gêneros alimentícios, e os Vishwadevas partiram como membros da Assembleia. O filho de Maruta foi Dama, o filho de Dama foi Radyavardhana, e o filho de Radyavardhana foi Sudriti, e seu filho foi Nara. O filho de Nara foi Kevala, e o seu filho foi Drundumam, cujo filho foi Vegavam. O filho de Vegavam foi Buda, e o filho de Buda foi Trinabindu, que se tornou o rei desta terra. A melhor das apsaras, a garota muitíssimo qualificada, chamada Alambusha, aceitou como seu esposo o igualmente qualificado Trinabindu, que deu à luz alguns filhos e uma filha conhecida como Ilavila. Depois que o grande santo Vishrava, o mestre da yoga mística, recebeu de seu pai o conhecimento absoluto, ele gerou no ventre de Ilavila o celebríssimo filho conhecido como Kuvera, o outorgador de dinheiro. Trinabindu teve 3 filhos chamados Vishala, Shunyabandhu e Dhumraketu. Estes 3 filhos, entre esses 3 filhos, Vishala criou uma dinastia e construiu um palácio chamado Vaishali. Para não esquecer mais nunca. O palácio do Vishala, Vaishali. A dinastia Vaishali. Está preparada? Vamos ver aí quantos vão vir nessa dinastia, né?
filho de Vishala foi conhecido como Hemachandra. Já tem o nome? Já tem o nome. Tem que seguir, né? No Bhagavata, né? Seu filho foi Dhumraksha e o filho deste foi Samyama, cujos filhos foram Devadya e Krishashva. E por último, o filho de Krishashva foi Somadatta. Ele realizou o sacrifício da Ashwamedha e assim satisfez a suprema personalidade de Deus, Vishnu. Adorando o Senhor Supremo, ele alcançou o posto mais elevado, uma residência no planeta ao qual os grandes yogis místicos são promovidos. O filho de Somadatta foi Sumati, cujo filho foi Janamejaya. Todos esses reis que apareceram na dinastia de Vishala mantiveram apropriadamente a gloriosa posição do rei Trinabindo. Assim termina a leitura do capítulo. Que horas são? Já tem um tempinho, né? Então aqui, esse capítulo está descrevendo a dinastia dos filhos de Manu, né? E os Manus são as personalidades responsáveis, né, por estabelecer a ordem, né, assim, no planeta, né? Os Manvantaras. Os Manvantaras é o período em que Manu administra, acho que é o universo. E assim a gente vai vendo que nada existe assim por acaso, né? Existe toda uma administração superior, né? Existe uma administração que é estabelecida, pelo menos assim, em cada universo, pelo Senhor Vishnu. Vishnu é quem, né, está mantendo todo o Dharma funcionando, e ele tem todos os seus agentes, né? Então, aonde eu quero chegar falando tudo isso, né? É que também no nosso espaço aqui, né, Vrajadama. Então, o Vrajadama não está solta assim no espaço, né? E ela tem assim um propósito. E esse propósito é estabelecido pelos nossos acharyas, né, que por sua vez seguem o Senhor Chaitanya e seguem o Senhor Krishna. Então é muito importante que nós entendamos que esse lugar, né, tem um propósito muito importante e que precisamos viver aqui de acordo com esse propósito. Então, a Prabhupada queria que as comunidades rurais pudessem ser um exemplo de vida consciente de Krishna. Que as pessoas que viessem aqui pudessem aprender, né, por exemplo, com o Patrika, como ser consciente de Krishna. Né? Agora não só mais o Patra, agora tem muita gente, né? Antes era só o Patra, o único devoto avançado aqui. Mas agora tem o Adriano, tem o Vishala, tem, né, as devotas, Paloma e Janaki e tantos devotos, o Krishna Charan, vai ser iniciado daqui a pouco também, né, o Marx, o grande mágico. Então a ideia de que é muito importante nos conectarmos com esse propósito que foi estabelecido pelos acharyas, pelos mestres. Tentar, assim, assumir um compromisso com tudo isso, de pregação, de iluminação, de autorrealização. Essa é a vida do Vaishnava.
Um Vaishnava, ele não está só preocupado com a sua própria vida. Então, às vezes, a gente está sofrendo por algum motivo, a gente está frustrado nesse mundo, e a única coisa que a gente quer é se aproximar de alguém ou de alguma instituição para apenas resolver os meus problemas. Então a gente procura uma instituição, às vezes, assim, motivado unicamente por esse propósito. Eu preciso me purificar, ou eu preciso resolver meus problemas, mas muitas vezes a gente não está conectado com a missão dessa instituição e não nos importamos com os outros. Entendem isso? É muito comum, eu estou bem, estou satisfeito, então pronto. Não, mas não é assim. Então, Prabhupada, assim como todos os acharyas, Shri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, eles estão muito ávidos por espalhar esse conhecimento transcendental. Dá a oportunidade a todas as almas, todas as pessoas de ter acesso a esse conhecimento e poderem praticar vida espiritual. Então aqui é um lugar para realizarmos o desejo dos acharyas. Quem está aqui para realizar o desejo dos acharyas, e não só para resolver seus problemas. Isso faz parte também, obviamente, mas não devemos assim, organizar nossa vida só pensando nisso. Eu sei que vocês não são pessoas egoístas, que vocês estão pensando no próximo, pensando, mas eu estou assim, enfatizando isso, de que a gente tem algo muito grande a fazer aqui. Assim como vocês puderam se beneficiar com esse conhecimento, puderam receber ajuda, então também devemos ser agradecidos por tudo isso. E a melhor forma de sermos agradecidos a Prabhupada e a todos que de alguma forma contribuíram para a nossa vida, a melhor forma de agradecer é repartindo esse conhecimento. Então, por isso, é muito importante iniciar, por exemplo, o programa da Bhagavad Gita. Então, estou falando para vocês aqui que vamos ter aula da Bhagavad Gita, não é isso? Todos os dias. Não vi entusiasmo. Então, vamos ter aula da Bhagavad Gita todos os dias. Então, vamos transmitir, Então, eu vou ficar dando aula do Bhagavatam e vocês vão ficar dando aula da Bhagavad Gita à tarde, Acho que a partir das 4h45. 45 minutos de aula da Bhagavad Gita e depois o Gaura Arati, Então, para vocês poderem estudar e poderem também praticar, exercitar ensino, como dar uma aula e como ensinar e tudo. Então, quando eu viajei agora, eu vi muitas pessoas elogiando a aula de vocês, então vocês estão de parabéns. Mas vamos para frente. Daqui a pouco o Pátrica vai abrir um templo, daqui a pouco o Adriano, a Paloma, cada um vai abrir um grupo, uma célula, vamos fazer vários programas, então vocês têm que ir já se treinando. Tem aqui, só que não vai ser em Gravatar, A Pátrica vai fazer o texto em Garanhuns, e Gravatar ele vai ficar em Maia. Então vai abrir um centro cultural lá em Garanhuns, vai ter uma turma lá, assim como o Prabhupada fazia. Vá para tal lugar, e cada um ia para um canto. É isso, Adriano? Sim. Tem que se preparar aí
a gente começar a pregar, né? Fazer programas da cidade e vamos trazer muita gente para a fazenda e assim, não vamos ficar nessa tamagunda não. Páscoa só pensa num restaurante, só pensa em bidu, só pensa em dinheiro agora. Não faz mais nada, não pode ser assim não. Eu vinha pensando muito em você esses dias, lá e decidi que Pátrica tem que mudar de vida. Ser um pregador, né? Eu quero. Ok? Então é isso, vamos viver, vamos sempre meditar. Todo dia de manhã a gente vem aqui, vê os acharyas, Mangalarti que a gente canta, né, para o mestre espiritual, também para os acharyas. Então está conectado com o desejo deles. Não só conectado com o meu desejo, do que eu quero, a minha vidinha. Não. Também a gente tem que pensar na nossa vida, obviamente. Mas quanto mais a gente pensar no desejo dos acharyas, quanto mais a gente pensar no desejo de Krishna, mais Krishna e mais os acharyas vão pensar na nossa vida. A gente atrai a misericórdia deles, uma vez que a gente está preocupado com os demais. Então eles começam a investir na gente, uma vez que a gente está se propondo a ajudar as pessoas. Então se eu vou ajudar, eu vou precisar de ajuda para poder ajudar. Eu vou precisar de Shakti para poder... Pátrica não, porque ele já tem demais. Mas se for mais ainda, vai ficar um problema. Né? Mas é assim que acontece, é assim que funciona. Então, quanto mais a gente se predispõe a ajudar as pessoas, mais Krishna investe em todos nós. Conhecimento, realização e Shakti mesmo. Ok? Então vocês têm alguma pergunta? Aqui não tem não. Só o pessoal agradecendo porque ficaram em êxtase quando souberam que ia ter aula do Gita. Foi? Foi. Olha aí, tá vendo? Não, a gente já tinha combinado ontem. Então, Cristiana vai fazer a escala. Amanhã, Amanhã. dia 1º. Dia 1º, começa amanhã. Começar logo do início da Bhagavad Gita. Então, muito legal. Então você pode ler para quem está presente agora. Sim. Aqui nesse celular a internet deu problema por algum motivo e automaticamente encerrou a live, mas aqui permaneceu. Aqui tem 24 pessoas. A Bhakti Nyamara, a Onchanti, a Kaleshwara Devidasi, a Fábio, né? O Paulo, o Fábio, Prana Krishna Das, Geisiane Abreu, Vaishnava Das, Ana Baptista, Jerônimo, Krishna Kirtan Devidasi, doutora Ana Psiquiatra, Talita, Márcio, Swami Ratnazik, Weide Souza, Rosângela, Lalita Sampaio, Marlene, Mahakrishna Namdas, Fernanda Rodrigues, Premamrita, Krishna Karya, João Cristo. Ok. Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Então, amanhã a gente começa com o verso número 1, né, do Srimad Bhagavatam. E dia 1º... Amanhã, então, começa já a programação da Bhagavad Gita às 4h45 e logo depois o Gora Arati. Então, muito obrigado, um bom dia a todos. Hare Krishna.